Então, pessoal, nós agora vamos fazer a nossa pequena revisão. A gente viu bastante coisas, bastante exemplo e é muito importante a gente sempre revisar. Então, vamos para a revisão da nossa aula de hoje, aula de número 24. O que nós estamos falando mesmo, pessoal? Estamos falando de reações envolvendo hidrocarbonetos, parte 2. Nessa parte 2, nós falamos sobre os alcinos e os dienos. Alcino, nós temos a definição, né? Que quando ele tem a presença de ligação tripla. E aí nós vimos que a ligação tripla dos alcinos, ela comporta-se como a ligação dupla dos alcenos. Porém, pode sofrer uma ou duas adições, dependendo da quantidade do outro reagente. Então, na primeira adição, nós temos a ruptura da ligação tripla e o ataque dos reagentes que vão estar sendo adicionados ao nosso alcino. E aí a gente tem a formação de um composto com ligação dupla, que essa ligação, por sua vez, né, a gente chama de primeira adição, também pode sofrer outro ataque, ser rompida e dar origem a uma segunda adição. Que aí, com o rompimento da ligação, nós temos que os elétrons eles retornam para os seus carbonos de origem e ficam disponíveis para fazer ligação com outros elementos. E aí a gente vem com todo o processo se repetindo para dar origem ao produto final, que apresenta uma cadeia saturada, nesse caso aqui, com os carbonos tendo ligações simples entre eles. Né? É a nossa segunda adição. Na adição do propino, que a gente viu quando nós adicionamos água a ele, nós trabalhamos com a regra de Markov-Nikov, onde o hidrogênio da água se liga ao carbono da tripla ligação mais hidrogenado, ou seja, aquele que apresenta a maior quantidade de hidrogênio, tendo como produto formado a propanona, ou seja, uma cetona. Quando a gente faz a hidratação do etino, a gente tem um produto intermediário, um enol, e também temos como produto um aldeído, que é o etanol, tá? Mas aqui, no propino, a gente faz o quê? A gente aplica a regrinha de Markov-Nikov e aí nós temos aqui a água, olha só, onde o seu hidrogênio vem para o carbono, deixa eu apagar aqui, ele vem para o carbono mais hidrogenado, que é esse primeiro, que ele tem um hidrogênio, e a hidroxila, por sua vez, ela vai para o outro carbono, dando origem a esse enol aqui que nós chamamos de propenol. Propenol, ele tem a ligação dupla entre átomos de carbono e a hidroxila ligada a um carbono insaturado. Quando essa ligação dupla é rompida, percebam que nós temos aqui, ó, uma seta de duplo sentido, ou seja, um equilíbrio dinâmico. Essa ligação ela é rompida e o elétron desse carbono vem e forma a ligação com o oxigênio, que por sua vez libera o hidrogênio para fazer ligação com o outro carbono. Isso porque quando essa dupla se rompeu, o elétron desse carbono também voltou para ele. E aí a gente tem a origem da propanona. Só que ao mesmo tempo que a propanona está lá existindo, o que vai acontecer? Nós vamos ter o processo reverso. Essa ligação aqui volta para cá e o hidrogênio tende também a voltar a se ligar com o oxigênio e aí vai manter esse equilíbrio dinâmico entre essas duas substâncias, entre o propenol e a propanona. Isso aqui a gente chama de equilíbrio dinâmico e na química orgânica eles são isômeros de tautomeria. Tranquilo? E a gente viu também as reações nos dienos. Lembrando que nos dienos conjugados nós temos
o ataque ocorrendo na última conjugação aqui, ó, no quarto carbono, e o bromo aqui no primeiro, tá? Quando a gente trabalha em temperatura normal e também sem ser em dienos conjugados, nós temos a adição normalmente entre os átomos que estão na ligação dupla, podendo ser ainda adicionado mais reagentes aqui na outra ligação. E é isso aí, pessoal. Agora você vai lá, faz a sua atividade e eu vou aguardar vocês aqui para a gente fazer a correção. E aí, como que foi essa atividade? Queria estar muito aí pertinho de vocês para poder tirar as dúvidas, poder conversar com vocês de um modo mais pessoal e a gente poder trabalhar essas disciplinas de uma maneira mais leve. Mas, já que a gente está aqui e você aí, vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível. E agora a gente vai lá para o nosso Tirando Dúvidas para resolver as questões solicitadas. Questão número 1 diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde ao composto orgânico formado quando o but2-ino reagem com 2 mols de bromo na presença de luz. Então, o que nós temos? But é uma cadeia com 4 carbonos. Então, vai ter lá 1, 2, 3, 4. Entre o carbono 2 e 3, nós vamos ter uma ligação, ó, tripla. 1, 2, 3. Então, seria isso aqui, ó. CH3, CH3. Ele vai reagir com quem? Com 2 mols de bromo. Então, mais Br2, né? 2 vezes, ou seja, eu vou ter a reação total do alcino aqui, eu quero qual é o produto final. O que vai acontecer? Vai romper a ligação, né? E vai ter a ação do bromo no carbono e mais o outro bromo no segundo carbono aqui, ó. Então, depois que tiver essa primeira reação, eu vou ter isso aqui, H3C, aí vou ter o C bromo, dupla ligação, porque uma ligação se rompeu, C, bromo e CH3, certo? Só que ele está me dizendo que são 2 mols, então eu vou ter mais quem? Mais Br2 de novo. Então eu vou ter um outro ataque do bromo no meu alceno agora, e ele vai ocorrer entre os carbonos que estão fazendo a ligação dupla. Então, eu vou ter o bromo se ligando a esse carbono e o outro bromo se ligando a esse outro carbono aqui. No final, o que nós teremos? Vou fazer aqui, ó. H3C, C aí, Br, né, bromo. Ligação simples, porque essa dupla aqui foi quebrada. Bromo e CH3. Qual é o nome desse nosso colega? Numera a cadeia. 1, 2, 3, 4. E dá um nome fazendo com que o bromo pareça uma ramificação. Então, no carbono 2, eu tenho 2 bromos, vai ficar 2,2. No carbono 3, eu também tenho 2 bromos, então 3,3. E aí, quando a gente for dar o nome, como são 4 átomos de bromo, vai vir o quê? Tetra. Tetra, ixi, professora, que é isso? Tetra, porque são 4 átomos de bromo na mesma estrutura. Então, vai vir aqui, ó. Tetra o quê? Aí você vai dar o nome da cadeia principal, que é um butano. Tetrabutano. Qual é a alternativa que contempla esse nome? A alternativa, letra C. Aqui a gente tem a explanação da exemplificação de como foi feito, né? Como ele falou que são 2 mols, significa
que a gente teve a reação em 2 etapas. Nesse exemplo aqui, ó, a gente fez em uma única etapa, já mostrando a adição dos 2 mols de bromo dentro da nossa cadeia e dando já o resultado final. Não é obrigatório aos senhores fazer desta forma, você pode fazer em 2 etapas, assim como a gente fez, tá? Rompe a primeira ligação, fica a ligação dupla, rompe a ligação dupla para restar a ligação simples. E aí a gente tem o nosso produto final. Tranquilo? Vamos lá. Questão número 2. A hidratação do propino, catalisada por ácido, produz principalmente 2 pontos. Olha só, hidratação é a adição de água. Propino é um alcino com 3 átomos de carbono. Então, vamos lá. C, C, C. Vamos colocar a ligação tripla aqui, ó. Aqui vai ter um hidrogênio e aqui CH3. Bom, esse é o propino. Ele vai interagir com quem? Com a água, ó, hidratação, mais HOH. Isso em meio ácido. Não precisa fazer toda essa representação, porque não é o que o exercício está pedindo, mas é muito bom você ter domínio em relação a isso. Então, o que vai acontecer? Na hidratação do propino, nós vamos usar a regrinha de Markov-Nikov, onde o hidrogênio liga-se ao carbono mais hidrogenado, lembra? Então, aqui, ó, hidrogênio liga-se aqui e a hidroxila vai se ligar aqui. Eu vou fazer aqui embaixo o que seria o produto. Fica H3, C, aí vai vir aqui, ó, dupla, e aqui a hidroxila, e aqui CH2. CH2 porque ele já tinha um hidrogênio, mais o hidrogênio da água, CH2. Aqui nós temos a tautomeria, né, que vai ocorrer. Por quê? Porque o enol, ele é instável e a gente vai ter quebra de ligação, onde os elétrons voltam para os seus carbonos e o elétron desse carbono aqui, ó, vai interagir com o oxigênio formando uma dupla ligação, fazendo com que esse hidrogênio aqui se desprenda do oxigênio e venha para este carbono. Formando quem? Formando o nosso principal produto, que é a propanona. Que nesse caso aqui é a alternativa D, a resposta correta para a nossa questão. A hidratação do propino, catalisada por ácido, produz principalmente a propanona. Também produz um enol, que é o propenol, mas o produto principal é a propanona. E olha só aqui, nós temos o propino reagindo com a água, né, ó. E aí vai formar o enol, aí a ligação vai ser feita aqui, o hidrogênio sai para cá, e aí a gente tem a formação da propanona, alternativa D. Se liga no Enem, pessoal, fique antenado. Questão 3 fala o seguinte: quando o alcino, olha o nome do composto, 2,2,5,5 tetrametil X3-ino participa de uma hidrogenação total na presença de aquecimento e níquel como catalisador, qual dos produtos abaixo é formado? Gente, essa é uma questão muito bacana, muito legal de ser feita, porque o que acontece? Quando a gente está falando de hidratação de alcino, ou seja, no caso ele fala aí hidrogenação, hidratação não, hidrogenação total. Significa que ele vai adicionar 2 mols de hidrogênio
a esse alcino, vai reagir ele totalmente. Então, você pode fazer em etapas. Vai dar origem a um alceno, depois vai reagir de novo e vai dar origem a um alcano. Então, você já sabe que o produto final é alcano. É ligação simples, porque ele vai adicionar hidrogênios àqueles carbonos que estão participando da ligação tripla, até reduzir essa ligação tripla em ligação simples. Então, todas as terminações das alternativas que não retratam os alcanos, ou seja, aquelas terminações que terminam com eno, que é de alceno, elas já estão fora. Elas não são alternativas corretas para você. Somente as alternativas que trazem a terminação ano, que é justamente dos alcanos. Outro detalhe que ajuda muito nessas resoluções de questões assim é que a ramificação não vai mudar de lugar. Então, por exemplo, a letra E aqui, ela botou já a ramificação lá, 2,2, 4,4. Já mudou de lugar, não mudou? Então, ela também está fora. A reação vai ocorrer somente nos carbonos onde está a tripla ligação, onde a gente vai ter a entrada, a adição de hidrogênios. As ramificações não vão mudar de lugar. Então, vamos lá para a gente ver qual dessas alternativas é a correta. Como a gente já falou, tudo que termina com eno, eno está fora, porque ele está falando da hidrogenação total. E quando eu faço hidrogenação total, eu tenho um alcano como produto final. Então, a letra D e a letra C está fora de cogitação. Outra coisa importante, estou adicionando hidrogênio, mas eu não vou mexer com as minhas ramificações, elas não vão mudar de lugar, não vai passar do carbono 5, que está aqui no nome do enunciado, e vai lá para o carbono 4. Não, então a letra E está fora. Ficamos entre a letra A e a letra D, mas olha só a letra D. Também mudou a ramificação de lugar, não mudou? Então a letra D, olha, não dá nem trabalho resolver uma questão dessa. Quem é a nossa resposta correta? É a letra A. Por quê? O 2,2,5,5 tetrametil-X3-ino é um alcino, ou seja, apresenta uma tripla ligação. Quando ele reage com 2 mols de gás hidrogênio, o que nós vamos ter? As duas ligações elas são rompidas. Com isso, cada carbono recebe 2 átomos de hidrogênio, o que não altera a posição de nenhum dos grupos radicais metil. Olha só aqui a reação. Nós temos aqui o alcino dito, Se a gente for numerar, qualquer sentido que a gente fizer, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. As nossas ramificações estão no carbono 2 e no carbono 5. Quando ele reage totalmente, ele é hidrogenado aqui com 2 mols de hidrogênio, esses hidrogênios vão interagir aqui, entre os átomos de carbono que está a ligação tripla. Vai vir e cada carbono desse vai receber 2 átomos de hidrogênio. O que isso quer dizer? As ligações, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, não mudam de lugar. Ele continua tendo as ramificações no mesmo lugar. O que mudou? Que agora ele era lá no início um alcino, como ele foi hidrogenado, ele virou um alcano. Ele apresenta somente ligação do tipo simples. E aí, por isso, pessoal, que as outras alternativas estavam incorretas e a gente não podia marcá-las como certa, tá? Então, é muito interessante você fazer alguns exercícios por eliminação. Ajuda muito na hora de você definir qual é a alternativa correta. E aí, a gente encerra mais uma aula e eu vejo você na nossa próxima aula, viu, pessoal?